Tinha pausado aqui. Pois então, Vitória, como é que estão as coisas? E congelou a Vitória. Vai aguardar um pouquinho. Agora voltou. Tinha travado. Tudo bem contigo? Nossa, tá muito... Tá meio... Eu acho que é a tua conexão, porque a minha aqui tá não... Travado. Tá, vamos ver se estabiliza. Tá, deixa eu ver se agora vai estabilizar, porque eu mudei a fonte, daí, mas se não mudar, eu mudo de novo. Acho que agora vai. Não, Vitória, o que aconteceu? Eu consegui fazer alguns, acho que fiz 2 daqueles cálculos, e até consegui fazer um print do Wolfram, e assim, ó, o que aconteceu? Eu percebi que eu acho que tu usou uma fórmula com um termo ali que não está de acordo, quer ver, ó? Deixa eu te mostrar aqui uma coisa. Deixa eu só te mostrar primeiro a minha apresentação aqui para ver se a gente se está certo, se está de acordo com o que tu tem aí, tá? Ó, os coeficientes Fourier, quando a gente calcula, né, a fórmula genérica é essa aqui, ó, do AN, tá? Dá uma olhada aí, por favor, confere as tuas fórmulas. Sim, tá certo. Tá. E o A0 é esse aqui, é 2 sobre T. Integral de menos T sobre 2 T sobre 2 de F de T dt. Aqui tá H de T, mas é F de T. O A0 é sempre 2 sobre T, e acho que é por isso que eu errei, eu tinha errado, porque eu botava 1 sobre T. Nossa, mas em tudo isso eu fazia... Eu não sei o que aconteceu, é que assim, tem um caso particular, o que acontece? Quando T é exatamente igual a 2π, tá? Quando T é exatamente igual a 2π, que eu acho que é uma fórmula anterior, inclusive, deixa eu ver aqui. Aí sim, aí quando T é igual a 2π, vai ficar 2 sobre 2π, vai ficar 1 sobre π aqui na frente, mas é 1 sobre π. Eu acho que tu botou 1 sobre T. Sim, sim. Eu acho que tu botou 1 sobre T na tua fórmula. Foi. É? Nossa, foi. Mas, nossa, agora... Meu Deus. Então eu Mas notei... eu não sei de onde que eu tirei isso. Por isso que eu notei, como a diferença era na constante, né? Porque o A0 ele fica fora do somatório, eu pensei, então, mas quando a diferença é na constante, aí eu fui ver, daí depois de algum tempo olhando assim, eu vi que tinha essa diferença, né? Porque realmente tem que observar isso. Essa fórmula aqui é apenas um caso particular quando o período é igual a 2π. Então, se tu usares essa formulação aqui, que é apresentada mais para frente, né, ela vai valer sempre, ela vai valer em qualquer caso. Deixa eu ver aqui. Sim. Não, e o pior é que o AN e o BN estavam certos, tudo certo, eu calculando tudo certo, os cálculos em si, eu não estava achando erro, por isso que eu não estava entendendo por que exatamente, E aí tinha uma diferença ali, né? Então, assim, ó, só para a gente, então... mas eu consegui depois fazer, igual. Então, assim, o exercício 1, né? O exercício 1 era 1 e 0, certo? 1 e 0. Isso. Então a gente viu que o período é 2, certo? O ômega 0 vale π,
Sim, Então, o A01. o A0 é 1, os ANs vão dar 0, Isso. e os E daí o BN BN vai... é 0. Só que assim, Vitória, o que acontece? Para a gente fazer o cálculo melhor dizendo, o gráfico no, no Wolfram, é melhor tu escrever assim, ó, quer ver? Ó, no exercício 1. Que ele começa com uma fonte menor aqui, mas tudo bem, vamos aumentar aqui. A gente faz assim, ó, para não tá, só para a gente registrar aqui, vamos colocar Sim, os... claro. A gente já sabe que o A0 vale 0, o AN vale 0, não, o A0 vale 1, né, nesse exercício. Então, como é que... O A0 vale 1. Nesse exemplo, para tu fazeres o desenvolvimento lá no Wolfram, usando o plot combinado com aquele comando soma, né, é melhor tu escrever... Eu fiz. Tá, eu cheguei a fazer, mas não sei se deu certo. Tá, não, aí que eu vou te sugerir que daí depois no outro exercício tu vai também aproveitar essa sugestão, que é assim, ó, tu bota o BN, assim, ó, eu não sei porque, aqui ele tá com uma fonte menor, deixa eu só aumentar essa fonte aqui, senão fica ruim de a gente enxergar. Quer ver? Faz assim, ó, menos, aí tu vai botar o símbolo de uma fração, porque ele vão sobreviver, digamos assim, só os ímpares, né? Os pares eles vão desaparecer, tá? Então tu pode botar assim, ó, esse sinal de menos pode introduzir lá dentro do parênteses, vai ficar no numerador vai ficar 1 menos vai botar aqui. Mas esse N, esse BN na hora de escrever, eu escrevo tudo junto, né? BN, no caso, não precisa ter essa... ficar assim mais pra baixo, né? Ali na hora que eu for escrever. Porque eu não sei como é que eu faço isso lá no... Não, daí a gente chega lá, só um pouquinho aí. Aí vai ficar um expoente N mais 1 aqui. Opa. Dividido por N vezes o π. Dá uma conferida aí se tu chegou nesse resultado aí, por favor. Eu tinha feito... Espera, esse do exercício... Esse é o exercício 1. Esse é o número 1. Professor, eu tinha feito, quer ver, ó, deixa eu só achar onde é que eu fiz aqui. Aqui. Eu tinha feito... eu tinha botado 2 sobre π vezes seno de P vezes I vezes T. Daí eu botei do intervalo e daí eu fiz eu fiz tipo como é que é, os harmônicos, sabe? Daí depois eu fiz mais seno de 3π sobre 3, daí depois mais... Peraí, deixa eu achar. Mas não tem o π embaixo, tem que ter o π embaixo. Isso? Sim? Tu Sim, quer que eu compartilhe contigo? Isso, vamos ver. Pode compartilhar. Tá, peraí. Porque daí os pares desaparecem, né? Só ficam os ímpares. Sim, aqui ó, isso aqui que eu tinha... Peraí. Isso, exatamente. Ficam 2 sobre π. Isso. Daí aqui eu fiz com... Ó, somando, daí vai ficar... Isso, só que tá faltando aquele 1/2 ali na frente, né? É 1/2 na frente? Sim, porque o A0 é 1, né? Sim, mas a fórmula... Sim, o A0 fica 0 sobre 2, é que os ANs é que desaparecem. 0 sobre... Tá, então sim, é que eu só botei o 2 sobre, tá? É 1/2. Tem 1/2 na frente. E daí ele vai ficar entre 0 e 1 daí, né? Sim, daí ao invés disso aqui é 1/2, isso? Isso, antes do 2 sobre π, exatamente.
Ah, tá bom. Aqui na frente, beleza. Isso. Tá, Não, tá ok, tá? Qual é a diferença? É que se tu fizer, como está sendo feito aqui, tu tem que escrever um a um os termos. sim. Entendeu? Se tu usar esta fórmula que eu apresentei ali, tu vai poder colocar no somatório o seno de Nπ vezes T, vezes aquele BN ali, e aí automaticamente, quando ele for calcular, ele vai cancelar os pares, porque vai dar zero, quer ver? Deixa eu... Peraí que eu vou interromper um pouco. Volta aqui para mim, por favor. Quer ver? Eu vou te mostrar aqui. Ó, quer ver? Por exemplo, tu vai calcular o B1. B1, tá? Vai ficar aqui no lugar do N, né? Tu vai substituir por 1. Aqui tu vai colocar 1 mais 1. Aí o que vai acontecer? E aqui no denominador tu vai botar 1. Tá. Aqui não precisa escrever. Então o que vai acontecer? Vai ficar 1 menos... Quanto tu vai ter menos 1 ao quadrado, mas aí essa fórmula... Deixa eu ver. Eu acho que tem que ajustar. Não, aqui está errado. Aqui não tem esse N mais 1 aqui. É menos 1 na N. Eu fiquei pensando, será que a gente está falando do mesmo exemplo, mas aí eu... Não, é isso mesmo. Só que eu tinha feito um ajuste ali, ó. Sim. Se a gente deixar assim, olha o que vai acontecer. Quando o N for ímpar, tá? Vai ficar como o 1, né? Vai ficar 1 menos 1 elevado a 1. Né? Vai ficar 1 menos 1 dividido por π. Que vai dar o 2 sobre π. Que aqui tem um... Vou fechar isso aqui. Então vai ficar 2 dividido por π. Que é o resultado do B1. Tá? Então, às vezes a gente só tem que fazer um ajuste ali no expoente porque nesse caso, quando tu calcular o B2, por exemplo, o B2 tem que dar 0. Tá? Então só faz um ajuste ali na potência. Né? O B2. Ó. Quando ele for 2, tu vai ter que substituir o N por 2 aqui. Para acontecer, vai ficar... tu vai ter que calcular a potência primeiro, né? Vai ficar 1, o menos 1 ao quadrado é 1. Tá? Então, quando tu dividir isso aqui por 2π, né, vai dar 0. Porque o numerador deu 0. Né? Então, aqui dá 0, que é o que tem que dar. Quando calcular o B3, vai ficar a mesma coisa que o B1, só que aí a diferença é que no denominador vai aparecer o N, que é o 3. Tá. Então aí ele ajusta e vai dar sempre certo, ou seja, vai dar 2, que é o problema é o numerador, né? Sim. O problema é o numerador. Então aqui vai dar 2 dividido por 3π, depois 2 sobre 5π, e os pares desaparecem. Então qual é a vantagem? Que se tu escreve essa fórmula aqui, lá no site da Wolfram, quer ver? Eu vou pegar aqui, vou abrir a página aqui. Aí tu pode combinar o comando plot com o comando soma aquele, e aí tu não precisa acrescentar manualmente, sabe? Tu só muda o K, que é o número de harmônicos, né? Aí é mais confortável, sabe? Sim, eu tinha me lembrado desse comando, mas aí eu pensei, vou fazer por extenso e vou mostrar, e aí depois qualquer coisa... Não, eu acho que é isso mesmo, a gente vai fazendo, né, o importante é encontrar a solução, e depois tenta minimizar o esforço, porque... E quando tu tem, por exemplo, no outro exercício, que eu
o que vem depois aqui, eu também fiz e percebi que vai ter tanto a N quanto o BN. Aí é ruim ficar escrevendo o desenvolvimento manual, Sim. né? Então, tu tendo a fórmula genérica é mais confortável. Então, tem esse um meio aqui. Aí eu me dei conta, eu fiz uns testes aqui, se tu botar um parênteses aqui, ó, e botar a soma dentro do parênteses, ele funciona melhor, tá? Aí que vai acontecer a Tá. soma, aqui tu pode botar um 2 sobre π aqui na frente, a soma do que é de seno de n vezes π vezes t, dividido por n, né, porque o 2 sobre π já está lá na frente. Sim. Tá. Acho que aqui tem que botar o K, né, o N, né, o N variando de, digamos, vamos testar aqui de 1 até 5, digamos. Tá. E aqui, menos 1 até 1. Isso. Vou botar de menos 3 até 3, só para ver. Que tanto faz eu boto o N ou K, né? Dá no mesmo. Isso. Igual. Ele não faz diferença. Tá. Ué, que estranho. From to, eu acho que. Ah, não. Tô certo. É porque antes pra mim tinha dado isso e era o to que tava errado. Mas Ele tá. botou de menos 102 até 102, que estranho. Vou botar de menos. Vamos fazer o seguinte. Vou tirar esse negativo, parece que está atrapalhando ele aqui. Vou botar de 0 até 4. Tá. Será que não é ali que. Pois é, Ali parece que ele está botando. N? Ele tá vendo que ele está fazendo n igual a t vezes 0 até 4. Que estranho. Não, Será peraí. que não é. Não, eu botei from, eu botei o t na frente. Foi o que eu tinha comentado, daí eu falei que era isso. Eu botei o t depois do from ali. Troquei a ordem. Agora sim. Sim. Ó. Tá. Tá, mas deixa eu ver se está certo isso aqui. Não, mas isso aqui não está muito certo. Ah, não, parei. Porque ele tem que ser 1 e 0, né? É 1 e 0. O intervalo, tu fala? Não, as leis da função, né? Ah, tá. Talvez tenha que aumentar aqui, vamos aumentar a quantidade de harmônicos aqui, vamos ver. Eu me lembro que essa aqui a convergência é bem lenta. Mas não está dando exatamente o que deveria dar, né? Porque porque ela vale 1 se o t está entre 0 e 1, e 0 se o t vai de menos 1 até 0. Período é 2. Se o n é ímpar. Mas isso que eu estou achando estranho, que aqui é 2. Deveria dar sim, né, Vitória? Aqui assim, ó, tem que dar 1 aqui. Tá. E aqui tem que dar 0. Mas não é isso que está acontecendo, né? Pois é. Peraí, não, mas e a frequência angular fundamental é π mesmo, né? Então aqui está certo. Seno de n vezes π vezes t sobre n. Por exemplo,
Será que se tu fizesse sem a soma, com aquele Ah, não, mas global parei, da eu fiz besteira aqui, ó, eu fiz besteira aqui. Aqui eu tenho que botar a fórmula que eu coloquei aqui no texto, ó. Ele está fazendo tudo, né? Eu tenho que colocar essa fórmula aqui, ó. Ah, tá. É. Nossa, desculpa que eu também nem percebia, que eu tava tentando entender o que tava Peraí, também. aqui parei, deixa eu, se eu consigo deixar ali, ó. Vai ficar, vou abrir um parênteses aqui, 1 menos 1 elevado na n vezes. Não, mas isso aqui é fora, né? É fora aqui não é dentro do seno isso aqui. Peraí. O problema é a gente fazer a escrita certa. É fora aqui, ó. E daí, aí vai acontecer assim, né? Quando o n for par vai dar 0, quando n for ímpar vai dar 2. E divide por n. Tá. Só que é dentro do somatório. Mas é antes do seno, que é assim, ó. Aqui, agora sim, agora achei a posição certa. Porque lá quer ver, ó, o desenvolvimento, né, o BN, ele multiplica o seno de N, então ele tem que ficar multiplicando o seno, ele tem que ficar na frente do seno. Tá. Certo? Então aqui nesse desenvolvimento também, ó. Vamos ver agora. Se não faltou nenhum parênteses ali. Acho que não. Ah. Faltou algum parênteses? Tá meio. Tá muito estranho isso aqui. Porque daí quando. Ah, peraí. Agora esse 2 não pode ter, ó. Esse 2 ele tá. Agora esse 2 ele fica dentro da fórmula. Tá? Então esse 2 não. É que a gente tem que cuidar quando a gente muda a notação. O 2 resulta do próprio cálculo. Né? Então, quer ver, ó, aqui assim tem que ser 1 sobre π. Mas ainda assim estou achando que não está. Porque ela tem que reproduzir uma onda assim, ó, 1 e 0, 1 e 0. Isso estou achando estranho. Será que é o número de harmônicos? Que estranho. Será que não é muito... Não, os parênteses estão certos. Ah, não, falta o N aqui, ó. Que coisa. Falta o N aqui, ó. Ah, agora sim. Agora foi. É. Tá. É que eu tô olhando meu caderno aqui e no meu caderno eu escrevi o N. Aí eu olho para a tela e achava que estava o N, mas não tinha o N aqui. Quer ver se eu tiro o N? Aí ele vai pegar sempre a frequência só o π. Aí, claro, aí vai dar uma onda. Eu achei estranho, mas essa onda parece um harmônico só. Né? Claro, não está mudando a frequência. Então, colocando N, ele vai pegar 1 vezes π, depois 3 vezes π, 5 vezes π, 7, etc. Né? Tá. Então, digamos assim, analisando isso. Ah, meu Deus do céu. Tem os prós e os contras, né, Vitória? Se tu faz no braço, como tu fez ali, a vantagem é que tu vê direitinho, né? Aqui a gente está vendo que é um pouco mais complicado acertar essa. A chance do erro é maior. Exatamente. Tá? A chance de errar é maior. Tá? Mas eu vou fazer assim também depois.
Não, a vantagem é a seguinte, né? Tudo tem custo, né? E tu tem aqui a vantagem é que tu consegue aumentar o número de harmônicos numa linha, né? Tu não precisa, porque tu imagina assim, para tu fazer isso aqui, colocar 20 harmônicos um a um, tu vai ter que fazer o desenvolvimento até o seno de quando aparecer o primeiro vigésimo, para aparecer o vigésimo tem que ser o N igual a 39, né? Então, Tem que ir bastante. Então esse que é o problema, mas eu acho que assim, pode fazer isso, os primeiros exemplos tu fazes, né? Vai colocando individualmente ali e depois aí tu tenta usar esse recurso aqui. A gente apanha um pouco, mas acaba sendo mais prático, porque, por exemplo, daí dá para ver, daí depois tu pode fazer o processo inverso, né? Bom, tu bota os primeiros, ó, de 1 até 3, né? Aí tu vai ter o seno de π vezes t, seno de 3, quando ele for 2 vai dar 0, e o seno de 3 π vezes t. Aqui tem, na verdade são de 1 até 3, né? Aí já dá uma convergência, já começa a ver o formato da onda ali. E aí, bom, aí vai aumentando, ó. Vamos fazer o seguinte, eu vou copiar isso aqui lá com o meu... Vou fazer um print screen aqui que é mais rápido. Copiar para o meu arquivo ali. É bom que daí a gente tem o comando funcionando, né? Depois, se a gente precisa, a gente... Sim, é só procurar ali. Ótimo. Porque os que dá... eu fico... Pode falar. Não, pode falar. Eu fico voltando várias vezes nas nossas aulas, às vezes para... Aulas não, reuniões, desculpa, para achar, tipo, algum comandinho específico, coisa assim, pra você usar. Exatamente, porque como a gente erra mais do que acerta, quando a gente acerta, a gente tem que, tem que deixar registrado. Não, mas é assim mesmo. Vamos ver aqui quando ele for 5. Ó, quando igual a 5 já começa a... Né, observa que se a gente fizer, se, digamos, fosse lá no desenvolvimento com 5 harmônicos, considerando que os de índices pares, né, não aparecem, porque todos eles são iguais a 0, teria o seguinte, né, vamos escrever aqui na anotação, vamos ter que refazer depois. O S5 seria 1/2, né? Tem aquele 1/2 ali, mais 2 dividido por π. Aí tu vai ter... Opa. Aqui teria seno de π vezes t, né? Nesse caso aqui o denominador é 1. Depois é seno de 3 vezes o π vezes t. Esse aqui divide por 3. E depois tu teria seno de 5 π t sobre 5, tá? Então, o que é importante observar aqui? A gente ver duas questões. O primeiro harmônico, ele vai ter uma amplitude que é 2 sobre π, que é essa constante aqui, ó.
Bom, se a gente divide 2 sobre π, vamos fazer essa conta aqui. 2 dividido por π. Vamos arredondar ali, 0,64. Então, o que isso quer dizer? Que do total da soma, porque cada parcela ela dá uma contribuição para a série, né? Então, considerando só os harmônicos, e né, esse aqui a gente se considera 0,64. Considerando só a série, isso aí corresponde a, vamos pensar assim, 1/2, mas falta a constante fica fora, né? Eu estou me referindo ao seguinte: a lei da função é 1 e 0, né? Então, esse 1/2, né, ele está no ponto médio ali. Então, para sair de 1/2 e chegar em 1, falta 0,5, certo? Então, esse primeiro harmônico aqui, ó, ele te dá uma parcela que até excede o que está faltando para chegar em 1. Certo? Só que ele vai ser compensado pelos outros, né? Porque às vezes essa parcela aqui vai ser positiva, essa aqui vai ser negativa, então elas vão se cancelando até chegar no valor máximo, que é 1, e no valor mínimo, que é 0, né? Vamos pensar, então esse aqui, mas vamos desconsiderar essa parcela aqui, esse 1/2. Então, da soma total que tem aqui dentro, né, esse harmônico corresponde a 0,64. Vamos pensar no segundo harmônico aqui. Olha a amplitude dele, né? A amplitude dele é 2 dividido por 3π, porque tem esse 2π aqui na frente do parênteses. Só que ele está dividido por 3 ali, né? Então, tu vai ter que fazer esse 0,64 dividido por 3. Então, ele vai dar uma contribuição que é em torno de 0,22. E assim vai. O próximo, ele vai ter uma contribuição que vai ser 1/5, né, do primeiro. Tá? Então, o que... Deixa eu só... Seria por 5π, né, no caso. Isso, porque divide por 5π, então tu divide 0,64 por 5. Dá 0,12, acho. 64. É 12, isso. Digamos ali 0,12, tá? Não se preocupar muito com... Então, o que está mostrando, né? A partir do primeiro, como os pares não aparecem, só aparecem os ímpares, né? Os harmônicos, na verdade, esse aqui é o terceiro harmônico, esse aqui é o quinto. Né? O segundo harmônico não aparece, né? O segundo harmônico vale 0. Então, as contribuições dos harmônicos vão diminuindo, né, gradativamente, que é o que tem que acontecer. Tá? Não pode acontecer do quinto harmônico dar uma contribuição maior que a do primeiro. Sempre a maior contribuição vai ser do primeiro. Tá? E uma coisa que tu vai ver, depois a gente vai analisar os outros exemplos, é que em alguns casos, né, o decrescimento vai ser mais rápido, tá? Comparado com esse aqui. Então, e a ideia é essa, assim, ó, quanto mais rápido for o decrescimento, né, dos harmônicos, entre aspas, é melhor. Tá? Por quê? Porque daí tu vai precisar de menos harmônicos para obter uma boa representação da função. Quer ver? Ó, vamos fazer aqui um exercício aqui. Ó. Vamos botar... Ó, vamos fazer um testezinho aqui. O n varia de 1 até 10. Neste exemplo aqui, o n varia de 1 até 10, né, já dá uma ideia, né, de que a função é constante aqui, vai convergindo, né, para 1 aqui, tem aquele pico lá da descontinuidade, que é o fenômeno de Gibbs, pula aqui para 0, né. Então, vamos fazer o seguinte, vamos representar lá.
A gente fica aparecendo ali, é estranho. Nossa, muito estranho. Parece aquelas Aqui, coisas aliás. de espelho, assim, um na frente do outro, que a gente. Vamos cortar isso aqui, porque Sim. fica meio esquisito. A gente se vê aqui. Mas nas aulas também, quando vai assistir, é engraçado. É, é. É por isso que agora o pessoal tá fechando as câmeras, que daí acho que depois para assistir o vídeo a pessoa não se vê no melhor, né? Sim. Então, assim, nesse exemplo, a gente vê com 10 harmônicos, ele ainda não reproduz, assim, realmente a função, tá? Ele está apresentando a ideia da convergência, mas não, ainda não. E a gente vai ver, comparado depois, por exemplo, com este exemplo aqui, que é o exemplo 2. Deixa eu ver aqui, como vai aparecer o n ao quadrado no denominador, esta aqui vai convergir um pouco mais rápido. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente observa e vai depender muito das fórmulas, né, que a gente encontra para a representação do BN, né, e do AN. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente observa. Então, eu peço que depois, quando tu fizeres o outro exercício, né, tu desenvolve aqui o somatório, né, e faz esse cálculo aqui, ó, dessas amplitudes para a gente observar, né, que elas têm que diminuir, tem que diminuir à medida que vai avançando ali, né, e a gente vai observar então o que vai acontecer nos outros exemplos, tá? Do número 2, por exemplo, isso Isso, vai exato, fazer. exatamente. Tá, e professor, eu tenho uma dúvida no número 2. Não sei se já acabou de falar do 1 ou Não, se pode falar. Tá. Tá, então daí ali no 2, eu tava fazendo daí depois que eu me liguei desse negócio aí do. Eu tava fazendo um sobre T, mas enfim, o A0 dá 1. Não sei se tu chegou a calcular alguma coisa. Sim, o A0 dá 1. Aham. Sim, tá. E daí depois, lá. Deixa eu ver um trem. Tá, o AN não, eu acho que eu tava fazendo certo. Ah, eu tenho uma dúvida porque aqui a amplitude é pi dividido por 2, né? É E aqui tava. a Porque frequência, assim, ó. a frequência é fundamental, né? Fica π sobre 2. O que eu falei? Eu não falei frequência? Eu achei que falando frequência. Não, tu falou Mas enfim. amplitude. Nossa, foi outra coisa. Mas enfim. Frequência. Ali. Chegou a dar uma desenvolvida no AN ou nem? Sim, sim. Tá. Tu queres compartilhar o teu cálculo? Eu acho que sim, sim. Tá, não Mas tem problema. eu acabei de. Tá, deixa eu Pode compartilhar, eu vou interromper aqui. Tá, pode compartilhar. Sim, só deixa eu achar onde é que tá antes de Sim, eu compartilhar pra não ficar abrindo um monte de tela. tá, Só um minutinho. tá bom. Tranquilo. Não, eu fiz, só não tenho ele ainda digitalizado, né? Isso eu não consegui fazer. Eu tenho que. Sim. Porque eu até te falei, né, que eu devo ter lá, mas surgiu a possibilidade, talvez eu tenha que ir na semana que vem na universidade. Essa semana eu não precisei ir, então, em função né, de otimizar bom, essa semana eu não vou deixar para semana que vem, se for. Eu acho que eu vou ter que ir na biblioteca, daí eu faço as duas coisas. Sim, não, mas peraí que eu tô compartilhando. Mas bem tranquilo. Tá, no caso eu acabei de refazer ele no papel de outra forma, então aqui tá errado, tem uma coisa que tá errada. Por exemplo, aqui o A0 tinha botado um meio porque tinha feito essa fórmula É 1 sobre π, errada. exatamente, Sim, mas aqui daí eu já arrumei. É que eu não consegui me mandar foto a tempo agora. Mas enfim, daí o A0 dá... Na verdade, o A0 é 2 sobre T, né? É 2 sobre T. Sim, isso. Aí o A0 vai dar 1. Isso. É daí Tá. que aqui fica 2. Tá, Isso. enfim. Mas aqui no papel eu já arrumei, então tudo Tá. certo. Aí aqui, professor se ignora a confusão, porque no papel é complicado, mas enfim. O que era a minha dúvida? Ah, tá. É aqui, ó. Porque aqui, só que daí depois, o que eu queria te perguntar é porque o pi, eu estava calculando a frequência como pi, né? Só que é pi dividido por 2. Aí eu queria saber se isso vai interferir aqui, por exemplo, porque Sim.
Aqui eu tinha zerado essa parte, né? Porque eu tinha calculado que se, Não. zero aqui, Não, mas não vai não, zerar, né? não. Não, tá. Não. Tá, então tem que. O que vai acontecer ali, o Vitória? Tu vais ter. Deixa eu ver. Tu tem que fazer integração por partes duas vezes, né? Certo? No caso, eu fiz aqui, só que eu acho que o problema foi que eu botei pi ao invés de É, pi sobre 2, né? exatamente. Então, o que vai acontecer é que o AN resultante vai ser o seguinte. Bom, fica 2 sobre 4, que é 1 meio, né, na frente ali. Tu vai Tá. ter T vezes seno de nπ sobre 2 vezes T, dividido por nπ sobre 2. Tá, que é esse aqui, ó, esse termo aqui, que tá, esse primeiro que tu escreveu tá certo. E o segundo termo Esse aqui tá certo, né? esse tá certo. Esse segundo aqui, ó, tu vai, como tu tem que integrar de novo, né? Uhum. Tá, e realmente, assim, ó, voltando pro primeiro aqui, ó. Esse aqui vai dar zero em todos os termos, esse primeiro aqui. Tá? Tá. Ele vai zerar tudo. Quando tu calcular esse segundo aqui, tu vai integrar de novo, vai ficar 2 dividido por n ao quadrado pi ao quadrado, porque tu vai ter que dividir de novo, né, por n pi sobre 2. Vai ter que integrar de novo, vai aparecer aquela constante ali, e como a integral do seno é menos cosseno, vai ficar menos com menos vai dar mais. É que daí eu tinha feito aqui, ó. Só que daí Isso. aqui... Então, exatamente. Então, o que vai acontecer? Exato, vai ser... Só que aí deu uma confusão, porque daí no meio desse cálculo, que daí eu me dei conta do pi sobre 2, eu pensei, bah, tá tudo errado. Daí eu só parei. Tipo, Não tá tudo errado. Só, é que como tu mudou o desenvolvimento, mas essa parte final aqui, como tem um menos, já que vindo lá da primeira fórmula, e a integral do seno é menos cosseno, esse menos aqui é mais. Esse menos aqui, né? É. Tá. Mas aí vai acontecer. Tem aquele 1 meio lá na frente, né? Isso, exatamente. Então vai ficar menos 2, sobre agora. Isso, é isso aí. Então vai acontecer, quando o n for par, vai dar zero. Uhum. E aí o ímpar que eu só deixei em branco, porque eu pensei... Isso, e esse sinal de menos aqui, ó, ele já não tem mais, ó. Aqui já não tem mais sinal de menos. E só que lá no final vai aparecer um sinal de menos, porque vai ficar 2 sobre n ao quadrado pi ao quadrado, tá? E quando n for ímpar, isso aí vai dar menos 4 sobre n ao quadrado pi ao quadrado. Pode testar. Quando for ímpar. Isso, o que vai acontecer, como tu tem que corrigir o seguinte, ó, esse sinal de menos aqui, lá na primeira linha tá certo, tá? Tá. Mas como tu escreveu ali na tua observação, a integral de seno é menos cosseno. Ah, é que eu botei a cosseno. É menos cosseno. Então o sinal de menos lá da integral, com aquele sinal de menos ali do menos 2, aqui vai ficar 4. Nesse teu desenvolvimento. Então 1 meio vezes 4 fica 2. Sim. 2. Aqui, no caso, só que aí exatamente. Aí esse sinal é mais. E quando tu fizer o desenvolvimento aqui do cosseno de nπ, né, hora vai dar 0, hora vai dar menos 2. Tá? Então, quando ele for par, vai dar 0, quando ele for ímpar, vai dar menos 4 em cima. Menos 4 sobre... sobre isso, exatamente. Tá. E o 3, aí depois eu consegui, que eu tinha tirado dúvida da aula passada contigo do 3, também foi, tá? Já fiz uns gráficos, inclusive. Isso. Só que assim, ó, o que eu sugiro para ti, né? Aqui nesse 2, ó, tu deve escrever, deixa o 2 sobre n ao quadrado pi ao quadrado ali, tá? Uhum. E aqui, esse parênteses, tu vai deixar como menos 1 na n menos 1. Porque lá no desenvolvimento do Wolfram, para tu usar essa versão que eu estou apresentando aqui, é melhor tu deixar como a potência do menos 1 na n. Aí tu vai conseguir desenvolver com mais harmônicos sem precisar fazer no braço, entendeu? Deixa assim então. Não.
Tu não precisa escrever cosseno de NP, tu bota -1 na N no lugar do NP. Ah, -1 na N no lugar do Isso. NP, tá. Beleza. Tá, porque daí depois eu tenho que calcular o BN ainda que eu tinha parado no meio do desenvolvimento. Tá, o BN já posso te dizer ali, ó, tu pode anotar a resposta, que depois tu sabe, tu pode anotar aí. Como chegar. O BN vai ser igual a 2 tá. vezes, abre parênteses, -1, elevado na N mais 1, tudo isso dividido por NP. Tá. Tá? Vou chegar nisso depois. Tá. Entendi. E daí no Wolfram daí eu boto com isso. -1 elevado na N. Que daí o que vai acontecer, depois que tu conseguir acertar ali, tu pode, depois eu te mando, tu pega aquele exemplo como referência, depois que tu conseguir acertar, né, a escrita ali, tu faz uns testezinhos porque ele tem que reproduzir aquela função que é 0 e t, é uma rampinha assim, né? Sim. Faz assim. Então, tá, tu testa ali, a hora que der certo, tu vai fazendo o desenvolvimento com... Claro, tu pode fazer os primeiros à mão, né, para tu observares ali o comportamento dos harmônicos ali, e depois tu usa o comando soma com a potência, que daí fica mais prático. Tá? É bom saber fazer os dois, né? Fiz a mão no caso, desculpa te interromper, professor, eu não preciso botar eu posso usar daquela forma do NP, né? É só quando eu boto daí o da comando soma que daí eu faço com o -1 elevado na N, né? Isso, exatamente. Tá, entendi. Beleza. Daí eu tinha feito... Não, eu fiz a 3, os gráficos. Eu nem sei onde é que tá mais. Eu tô ainda conversando. Aqui, ó. Eu tinha só feito esses mesmo... Tem o comando soma, ó. Ah, tá. Só esses aqui. Sim, dá pra ver, observar a convergência, né? Isso. Que eu gosto de ter salvo. Daí depois eu vou fazendo todos os outros na mesma... Claro. Tá. Entendi. Isso. Tá, então eu vou chegar nesse BN da 2 e aí qualquer coisa, se eu tiver algum probleminha no caminho eu te mando, mas acho que agora já peguei. E daí eu faço esses gráficos com o comando soma também. Isso, então assim, a minha sugestão para tu fixar bem, né, as fórmulas, tu faz um resumão assim, né, e coloca, o A0 é tanto, o AN é tanto, o BN é tanto. Então daqui a pouco tu memoriza aquilo, é porque nos casos particulares, né, em que a função é par ou ímpar, né, lembra, a gente já conversou sobre isso na outra vez, aí tu tem algumas modificações na fórmula, tá? Sim. Mas nesse exemplo aqui, ó, do exercício 2, esse aqui deixa eu ver. Se eu não me engano, no 13 ela é ímpar, né? O exercício 2 ela não é par nem ímpar, então por isso que tu tem que calcular pela fórmula original, né? Exatamente. Isso. No 13 ela é ímpar, então o AN, quando tu identificar que a função é ímpar, bom, aí tu nem precisa calcular o AN, né? Tu já diz que o AN é 0, a função é ímpar e pronto, não tem necessidade de calcular. Tá. E quando for par é o contrário, aí o BN tu não precisa calcular. Sim, tá. Eu anotei isso, eu só tava tentando me lembrar onde, mas agora já me lembrei. E a 4 também, tem o exercício 4. Esse eu não consegui ainda fazer. E daí eu nem cheguei a olhar se a função é par ou ímpar ou se é igual a 2. Eu acho que é o t ao quadrado, eu acho, né? Acho que sim. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que é. Eu tenho aqui, na verdade. Tem? Tá. Tem. Acho que é esse aqui. Esse aqui. Ó, essa é ímpar, né? Então, essa é ímpar, essa é par, ó. Se tu fizer assim, né, dobrar o meio, ó, dobrar o longo do eixo vertical, o lado direito e o esquerdo se coincidem, é uma função par, exatamente. Então aí os BNs tu já
tu já zero. Né? Que na par os BNs são 0 e na ímpar é o AN, né? Isso, incluindo o a zero. Né? Tá, tá bom. Tá, daí eu vou. Essa aqui, daí talvez eu me confunda um pouco, mas eu vou te mandando. Essa aí tu vai ter que integrar por partes, né, 2 vezes, então vai ser, na verdade, 3 vezes, né, mas a última é uma integral imediata, porque quando tu integrar t ao quadrado, tu vai derivar, vai dar 2t. Sim. Aí tu tem que integrar por partes de novo, que vai dar 2, então tem que fazer, né, mais de uma vez a integração por partes. Tá. Beleza. Entendi. Certo, mas aí se eu tiver tempo eu faço e te mando. Eu cheguei a te mandar os resultados ou só te passei hoje? Não me mandou, daí por isso que eu até te perguntei. Por isso que tu mandou uma mensagem ontem, eu disse, mas eu acho que eu vou mandar. Ah, tá, então não tinha te mandado. Sim. Para eu conferir com o que eu estava fazendo, por Sim, isso que eu tinha claro. te pedido. Tá. Não, aí se tu conseguir me mandar os resultados aí, perfeito, daí eu vou, talvez às vezes com o resultado eu consiga achar o meu erro, mas se tu não tiver, não tem problema. Tá, mas o do 3 eu te passei hoje, né? Sim, faltava o BN, né? Isso. Não, do 2 no caso, professor, o 3 já eu te dei o resultado do 2. Sim, mas o 3 já está feito. Mas o 3 já tinha sido feito antes, né? Eu acho. Sim, que eu estava com dúvida, daí a gente veio um ciclo ali. Tá. Então falta o 4, então. Isso, falta o 4. Tá. Daí tu vai observar que pelo fato de ser ela ser contínua aqui, né? Ela emenda uma com a outra assim, então não vai apresentar o fenômeno de Gibbs, né? E também também pelo fato de ser t ao quadrado, tu vai ver que ela vai convergir bem rápido aqui. Com poucos harmônicos já vai reproduzir essa onda. Tá? Mas é porque é bom ver exemplos diferentes, que daí tu consegue ver as características, né? Além de sofrer um pouquinho com o cálculo das integrais. Sim, mas tudo certo. Tá? E observa aqui, né, que o período desse exemplo 4 é 2π, ó. Uhum. Porque aqui, ó, ela vai de menos π até π, tá vendo? Ó, e depois só repete. E de menos π até π a diferença é 2π. Então o período nesse exemplo também é 2π. Tá bom? Beleza. Uhum. Então tá, Vitória, acho que já tirou bastante dúvidas, né? Então, vê se tu consegue fazer, né? Se me der um retorno até sexta-feira ou sábado, aí eu te digo, eu vou ver se eu consigo organizar aqui os resultados do 4 para tu ter uma referência. Tá. Tá bom? Beleza, então. Tá bom. Obrigada, professora. De nada. Tchau. Tchau, boa semana. Igualmente.